Vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos novamente aqui com mais esta live para trazer uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Você que tem nos acompanhado através das redes sociais, através do Facebook, através do nosso canal. Tem um canal Gesiel Silva Costa, onde eu estou postando essa mensagem. E na semana passada nós trouxemos uma mensagem embasada no capítulo 1 de Jonas. O capítulo 1 tem um título de A Vocação de Jonas e a sua fuga e também o seu castigo. E falamos sobre alguns aspectos, por exemplo, da cidade, do entendimento de Jonas sobre Deus, mas principalmente de duas ações de Deus ali no capítulo 1 de Jonas. A primeira ação de Deus foi que quando Jonas fugiu da presença de Deus, o Senhor Deus então entrou com uma ação sobre o mar e o mar ficou muito agitado. Foi uma ação direta de Deus, foi a primeira ação do livro. E logo após Jonas ser sorteado para ver quem era que tinha causado todo aquele mal e a sorte caiu sobre a vida de Jonas, ele falou de onde ele vinha, quem que ele servia, de que povo era e o que deveriam fazer com ele. E quando jogaram Jonas ao mar, aí Deus entrou com a sua segunda ação. Quer dizer, ele preparou um grande peixe, né? Deparou o Senhor um grande peixe, como diz o versículo de número 17. Então é uma ação direta de Deus também, as duas ações ali no capítulo 1 do livro de Jonas. Então, se você perdeu essa mensagem, você pode acessar agora. Vai ali no canal Gesiel Silva Costa e procure ali a mensagem do capítulo 1 de Jonas e você vai encontrar essa mensagem expositiva. E agora no capítulo 2 é chamado a oração de Jonas, porque quando o peixe tragou Jonas, que ele passou alguns dias no fundo do mar com peixe, ele, vivo ainda, proferiu algumas orações. Como diz o texto, quero fazer menção de alguns versículos para que você situe aqui nesse capítulo 2 da mensagem desta live. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Essas palavras de Jonas, parece-me que ele conhecia a oração de Davi. Porque as palavras são muito parecidas com a oração de Davi em 2 Samuel, capítulo 22 e 7. Quando Davi ele estava fugindo da presença de Saul, simplesmente porque ele era um jovem corajoso, um jovem vitorioso e que tinha Deus na vida, só por isso. E Saul então intentou matá-lo por invejar Davi, porque Saul já havia perdido a presença de Deus e a coragem, obviamente. Então ele tenta matar somente por isso. E Davi, por causa desta perseguição, Davi passou longos 13 anos fugindo de Saul pelo deserto. E num dos livramentos que Deus deu para Davi, quando de repente ele estava na caverna de Adulão e quase sendo pego por Saul e o seu exército, era um exército que estava em busca de Davi. E de repente, o exército que estava cercado da caverna de Adulão, Saul recebeu alguma notícia e precisou voltar com seu exército. Então deslocou novamente seu exército e Saul foi livre da morte. Pela providência divina, ele reconhece isso. Então ele começa a sua oração também com a mesma frase que Jonas orou aqui. Então por isso que eu disse que talvez Jonas conhecesse a oração do rei Davi, quando ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor. Então Davi ele fez até um salmo agradecendo a Deus pelos livramentos. Você pode ler o Salmo 120, o Salmo 18, que são salmos de Davi, que ele está agradecendo por estes livramentos, agradecendo a Deus por Deus ter livrado das mãos dos inimigos, por Deus ter dado saída para Davi no momento de angústia, no momento de aflição. Davi, nos Salmos 120 e no 18, como também no livro de Samuel, que está o primeiro relato é Samuel, ele está agradecendo a Deus, é uma oração longa. Ele está reconhecendo a soberania divina, está reconhecendo a intervenção divina, está reconhecendo o poder de Deus, está reconhecendo que Deus ouve aqueles que clamam.
ele está se humilhando diante do seu próprio Deus, ele reconhece que ele não haveria saída, e o salmista está dizendo que para ele não tinha condições dele, pelas suas próprias forças, se livrar das mãos de Saul, ele reconhece isso. Davi ele está reconhecendo que ele estava cercado e que não havia saída na caverna de Adulam, mas ele diz que a saída dele é o próprio Deus. Então ele provê, ele observa, ele percebe que Deus é quem proporciona o escape, que Deus é quem proporciona a saída, que Deus é quem guarda. A confiança de Davi está voltada diretamente para o seu Deus, porque ele está percebendo que Deus está com ele em todos os momentos. Tem momentos do Salmo que pelas madrugadas ele para e mesmo no deserto ele diz: Deus, ó Deus, Tu és o meu Deus e de madrugada eu te buscarei, porque a minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti numa terra seca, numa terra causticante, numa terra em que não há nada. Mas mesmo nesta terra causticante, nesse sol escaldante, jubiloso cantarei sobre as asas do meu rei. E Davi então começa a louvar, jubiloso cantarei. E ele com a sua harpa entoou diversos salmos desses momentos de aflições, momento de desespero, momento de angústia, buscando o socorro de Deus. Tem horas que ele está aflito, com o coração ferido, com o coração partido, querendo a presença divina, querendo sentir o afago divino. Mas tem hora que ele só quer agradecer pelos grandes livramentos, ele só quer agradecer pela provisão, e ele seria muito grato a Deus, ou sempre foi muito grato a Deus, a forma como ele reconhece o senhorio de Cristo. De tal forma que o próprio Senhor Deus foi quem disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. E agora parece-me que Jonas ele aprende com a oração de Davi. Parece que ele aprende com a atitude de Davi. Parece que ele conhece as orações de Davi, como ele clama parecidamente as frases, as palavras, dizendo para Deus: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, todas as tuas vagas me cercaram. Então ele reconhece que, como Davi, ele está sem saída. Ele reconhece que aonde ele veio parar pela desobediência de fugir da presença de Deus, levou ele a um beco sem saída. E não tem para quem ele clamar, e não existe forças que o tire do ventre do peixe. Então ele reconhece que está sem condições, mas que Deus pode fazer algo pela vida dele. É o que o Jonas está dizendo nas suas orações. Aí ele continua dizendo: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Parecido com a oração de Davi. Davi foi quem disse que gostaria de estar no templo santo do Senhor, mas ele não poderia ir longos 13 anos fugindo da presença de Saul. Se ele fosse ao templo na manhã de sábado, ouvir a lei do Senhor e louvar e cantar louvores ao seu Deus, Saul o apanhava. Então ele adorava a Deus nas cavernas, durante a noite, durante a madrugada, era o momento que ele tinha para adorar a Deus. Mas a figura do templo estava muito presente, porque era no templo que ele comungava com os demais irmãos. Era no templo que havia o louvor congregacional. Mas Davi estava impossibilitado, como Jonas está dizendo aqui, que está impossibilitado. Ele está perguntando: será se terei outra vez essa oportunidade de estar adorando a Deus com meus irmãos no templo do Senhor? Mas agora ele estava no ventre do peixe. Aí ele começa dizendo a sua condição: as águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então ele está dizendo a situação que ele está no ventre do peixe que Deus preparou para tragá-lo. Está com as algas enroladas, ele está no ventre do peixe que havia engolido ele, e a condição dele é de extremamente caminhando para a morte, porque logo logo ele estaria sendo deteriorado e o peixe expeliria ele pelas
águas do mar. E assim acabaria a situação de Jonas se Deus não entrasse com a providência, como entrou com a providência na vida de Davi. Deus, com a sua mão forte e poderosa, deu livramentos para Davi, que ele reconhece que só sendo Deus, e ainda um Deus bondoso, e acima de tudo um Deus poderoso, ele reconhece. Então Jonas está clamando ao mesmo Deus, e algumas frases parecidas com a oração de Davi. E ele continua orando, o capítulo 2 é uma oração de Jonas contando a sua situação para Deus, e que ficou registrada no capítulo 2. Ele continua: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, está falando da idolatria das vaidades vãs, abandonam aquele que lhe és misericordioso. Existem muitas coisas que é chamado vaidade vãs. Isto é, as pessoas deixam Deus em segundo momento e se apegam a coisas pequenas, que ele chama de vaidades. E essas vaidades são coisas vãs diante do poder de Deus. Ele está querendo dizer da prioridade que Deus toma em nossa vida. Deus deve tomar primazia em nossa vida. As pessoas, às vezes, preferem trabalhar e perder a presença de Deus do que ficar com a presença de Deus e perder o trabalho. Há pessoas que trocam até a sua família. Não estou dizendo que você deve relegar a sua família, mas trazer a sua família a Betel. Algumas pessoas deixam de adorar a Deus, deixam de servir a Deus em detrimento da família. Jacó foi diferente. No capítulo 38 de Gênesis, levou sua família até Betel. Betel é uma palavra que significa casa de Deus. E Jacó levou sua família para a casa de Deus. E chegando próximo a Betel, ele diz: tirai os ídolos que há no meio de vós. Mudai as vossas vestes. Vestir vestes limpas. Então Jacó trouxe a sua família à presença de Deus, Betel. Tirou os ídolos, quer dizer, tudo que impede, tudo que toma o lugar de Deus, tudo que toma o culto de Deus, tudo que toma o louvor de Deus, tudo que toma serviço, tudo que toma o tempo da Bíblia Sagrada, o tempo da oração, o tempo da devoção, o tempo de culto, isso é idolatria. Não é só o ídolo feito de madeira, de pedra, de ouro, de gesso, não. É aquilo que toma o momento seu de ler e estudar a palavra, é idolatria. Aquilo que toma o momento do seu louvor a Deus é idolatria. Aquilo que toma o momento de você comungar com a sua igreja, ao seu Deus, é idolatria. Então, tirai do meio de vós, disse Jacó, e tirai os ídolos, mudai as vestes. E no nosso caso, vestes de salvação. Tem um versículo que diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Isto é, a salvação sempre preserve ela limpa, que não venha sendo manchada pelo pecado, e que o Espírito de Deus esteja sempre na nossa vida. E agora, Jonas está dizendo que essas pessoas não podem trocar Deus por essas coisas vãs, porque Ele é misericordioso. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele recebeu a misericórdia de Deus. Deus entrou com a providência na vida de Jonas, como vamos falar agora. E ele termina dizendo: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Ele está sendo grato porque ele orou. Se Deus tirasse ele de lá, ele iria pregar em Nínive, iria obedecer, e iria oferecer sacrifícios para Deus. Ele está dizendo: o que votei, pagarei. É o voto que ele fez. Se Deus atendesse as orações, se Deus ouvisse, ele iria pregar a Nínive. Não iria mais temer. E por que ele temia? Assista a mensagem do capítulo 1 que pregamos. Está no canal Gesiel Silva Costa. Está postada lá. Assista a primeira mensagem que você vai descobrir por que ele foge da presença de Deus para não ir pregar aos ninivitas. Mas agora ele faz um voto: eu vou pregar. E o que votei, vou pagar. Se Deus me ouvir, se Deus me tirar, eu estarei pregando para os ninivitas. Qual foi o resultado? Aí o texto diz: ao Senhor pertence a salvação. Isso aqui é muito interessante. Ao Senhor pertence a salvação. Não somos nós que salvamos. É o Senhor que salva. É o Senhor que liberta. É o Senhor que transforma. A salvação é de Deus.
é iniciativa dele, é projeto dele. Nós somos alcançados, nós que estávamos desgarrados, como ovelhas errantes que não têm pastor, hoje nós temos a salvação em Cristo. Aí entra a terceira ação de Deus no livro de Jonas. A primeira, capítulo 1, que Deus agitou o mar, uma ação direta com Deus. A segunda, que ele preparou um grande peixe. E a terceira, que eu vou dizer agora, no capítulo 2, o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Olha só, Deus falou ao peixe, deu ordem ao peixe. Por quê? Porque o Senhor tem a soberania sobre todas as criaturas. O salmista, no Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É todos. Por quê? O salmista continua: porque ele quem criou, é dele, criado por ele e para ele. Então ele ordena, ele é quem manda no vento, ele é quem manda no mar, quem manda nos astros, quem manda nas aves, quem manda nos animais e nos peixes. E o Senhor falou ao peixe, uma ação direta de Deus, interferindo na vida animal. E nessa terceira ação, o peixe vomitou Jonas à terra. E ele saiu do mar e foi pregar aos ninivitas. Então aqui, fim da oração dele com a ação de Deus. Deus ouviu a oração de Jonas. No clamor, na angústia. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele respondeu, disse Jonas. Às vezes, nesses momentos de desespero do Brasil, essas palavras caem muito bem para a nossa vida. Às vezes estamos como Jonas, preso num grande balão, alguns presos em casa. As pessoas com medo de ir no comércio, não podem ir no comércio. As pessoas com medo de sair na rua. As pessoas com medo de receberem outras pessoas à sua casa, por causa do pânico. O pânico da pandemia se instalou na nação brasileira e, por que não dizer, no mundo inteiro. E agora nós estamos privados de estar na congregação, louvando a Deus, adorando a Deus, bendizendo o seu nome. E às vezes estamos entristecidos. Às vezes os dias parecem que não têm mais fim. Não sabemos quando as coisas voltarão ao normal. Quando voltaremos a trabalhar. Há pais de famílias que já estão em casa depressivos. Outros já estão desesperados. Por quê? Porque os seus suprimentos acabaram. Já não estão mais nos seus empregos trabalhando para o sustento da sua família. Já acabou os recursos financeiros. E eles olham para frente e não veem saída. Os patrões falindo, os patrões mandando as pessoas embora. Muitas pessoas já não têm mais nem o alimento básico. Outros não têm mais, não sabem como pagar o aluguel. Outros que se valem de remédios não sabem como adquirir o remédio, os recursos, todas as coisas estão muito caras. As empresas estão fechando, a economia está indo de água abaixo. E às vezes nós, os cristãos, também estamos na mesma situação, porque fazemos parte de uma sociedade humana. E alguns são atingidos também pelo desemprego, atingidos pela economia. Alguns são também entristecidos dentro da sua casa, por mais que sejam cristãos, mas precisam de uma palavra dessa. E eu venho como profeta de Deus para dizer para você que está assistindo essa live, que Deus há de entrar com a providência sobre a vida daqueles que oram, daqueles que clamam. Deus nunca deixou de ouvir as nossas orações. Observe que Deus disse para Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, dizendo: Moisés, tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. Por isso desci para livrá-los. Então, quando nós clamamos a Deus com confiança, com fé, Deus ele entra com a providência para trazer o livramento, como eu trouxe para Jonas, como eu trouxe para Davi. Quando nós oramos com sinceridade, com inteireza de coração, o salmista fala aqui: um coração contrito, um coração abatido, não desprezará o Senhor, nosso Deus. O Senhor não despreza a voz daqueles que clamam. O pai não aguenta ouvir a criança chorando porque está com fome. O pai não aguenta a criança chorando, pedindo socorro porque ele levou um tombo. Ele corre e pega a criança, embala e sara as feridas. Deus é pai.
quando ele ouve a sua igreja chorando e clamando, ele entrará com a providência. Ele entrará com uma ação, como entrou na vida de Jonas. Nesse capítulo 2, a terceira ação de Deus intervindo para abençoar o seu servo. Deus há de entrar com uma ação. Nós estamos orando, nós estamos confiando no nosso Deus e Ele há de entrar com uma ação na vida dos salvos, daqueles que clamam, daqueles que precisam, daqueles que acreditam e daqueles que os servem. Observe, quando nós lemos a situação de Ezequias, chegou Isaías e disse assim com a ordem divina: põe a tua casa em ordem porque morrerás e não viverás. E foi embora o profeta de Deus. E ele virou para a parede e orou a Deus, porque a situação dele era de morte, ele iria morrer pela enfermidade. E ele disse: ó Senhor, ser servido de te lembrar que tenho falado verazmente segundo o meu coração, tenho andado segundo o curso da tua palavra, tenho te servido com fidelidade. E virou o rosto para a parede e chorou amargamente. E o texto diz assim, que Isaías não tinha saído do pátio. Quando veio a palavra do Senhor a Isaías, disse: volta e diga para o meu servo que ele não morrerás, mas viverás. E como prova que ele viverás, mais 15 anos estou dando a ele, o sol vai voltar do seu grau, vai reclinar. Esta era a prova da resposta de Deus para o rei. Observe que o sol ir das 3 para as 4 é normal, mas ele voltar das 3 para as 2 é impossível, a não ser com uma ação direta de Deus na intervenção dos astros. E o texto está dizendo que Deus ele gosta de entrar com uma ação. A primeira ação na vida de Jonas é o mar que ficou revolto. A segunda ação na vida de Jonas, Deus preparou o grande peixe. A terceira ação no capítulo 2, Deus fez com que o peixe vomitasse. Falou ao peixe e o peixe dispensou Jonas. E ele saiu ileso por causa que ele se humilhou, por causa que ele estava debaixo da proteção de Deus, porque ele reconheceu a misericórdia de Deus e fez um voto. E Deus atendeu a oração. Faça um voto. Você está precisando do quê, meu filho? Você está precisando de alguma coisa financeira? Faça um voto para com o seu Deus. Você está precisando de uma oração? Faça um voto. Você está precisando de um socorro? Faça um voto com Deus. Ore, chore. A um coração contrito e abatido não desprezará o Senhor. A Bíblia diz assim: qual pai que o filho lhe pede água, ele vai lhe dar uma cobra? O filho lhe pede pão, ele vai lhe dar uma cobra? Não. Não existe esse pai desnaturado. Então, quanto mais o nosso Pai sabe dar coisas boas ao que os pedem, vamos nos unir em oração, num só propósito e dizer: Deus, ouça o meu clamor, ouça minhas orações, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, preciso do Teu socorro, preciso da Tua ajuda, preciso do Teu poder, preciso da Tua ação. Entre com ação contra a situação da minha família, entre com ação, uma ação de Deus contra a igreja, para que esse quadro da igreja seja revertido, uma ação favorável para que voltamos a adorar, a cultuar. Entre com uma ação com a nossa nação. Deus é o Senhor que entra, é um Deus que age. Quando eu falo de ação é porque o nosso Deus é um Deus que age. Entra com a providência, porque os outros deuses não ouvem, não falam, não apalpam, nem som algum sai da sua boca. Mas o nosso Deus é o Deus que responde com uma ação divina. E Deus há de trazer resposta de paz para o nosso povo. Deus há de trazer resposta de paz para a sua igreja, para os que o servem. E nós estaremos, depois disso, votando. Nós estaremos, depois desta ação, pagando os votos que estamos fazendo para Deus. Os votos de fidelidade, os votos de estar cada dia mais na sua igreja, os votos de buscar mais a Deus, de conhecer mais, de se apegar mais. O que votamos, vamos pagar quando Deus entrar com a ação. Portanto, meu irmão e minha irmã, Deus em Cristo te abençoe e até a próxima live do capítulo 3. É muito interessante o capítulo 3. Não perca que a semana que vem estaremos trazendo uma palavra do capítulo 3 de Jonas. Não falte, convide os amigos, avise, divulgue, compartilhe.
esta live, que será uma palavra de Deus, é ela que abençoa todos. Não é as minhas palavras, mas a de Deus, que chega nos corações das pessoas, que motivam, que age, que produz esperança na vida das pessoas. É a palavra de Deus. Então convido as pessoas para que venham assistir o 3º capítulo de Jonas, uma mensagem muito importante. Eu acho que o 3º e o 4º capítulo são os mais, são já partindo para o fechamento das ações divinas na vida daqueles que o clamam. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.